é provável que você esteja buscando sobre a cirurgia para a correção de grau. E você deve ter se defrontado com a possibilidade de fazer ou a chamada LASIK ou a cirurgia chamada PRK. E quais são as diferenças entre essas duas técnicas? As duas são excelentes. Se a gente for ver a longo prazo, em termos de trabalho, a gente não tem diferença entre uma e outra, de uma ser mais segura ou ser melhor em todos os casos. Cada uma tem suas indicações, vantagens, desvantagens e riscos. E vamos conversar um pouco sobre cada um para ver qual que se encaixa melhor em você. É importante saber que, às vezes, para o teu tipo de grau, pode ser melhor uma ou outra, tá? Por exemplo, no PRK, a gente trata mais na superfície da córnea, é feita uma ablação direto na superfície. A gente não faz nenhum corte. A cirurgia em si, ela é até mais rápida do que a cirurgia do LASIK, então para o paciente é uma cirurgia bastante confortável, a técnica do PRK. E por eu tratar só na superfície, eu vou menos profundo na córnea. Por eu ir menos profundo na córnea, eu posso tratar em pacientes que tenham, porventura, uma córnea fina, como exemplo. Tá? Então, se você tem uma córnea fina, um grau moderado, muitas vezes é possível tratar como PRK, mas não é possível tratar como LASIK. Existem alguns limites que a gente pode tratar em termos de espessura, curvatura, tipo de grau, magnitude do grau, e que, né, nesse caso que eu estou citando, um grau moderado e uma córnea mais fina, às vezes é melhor fazer o PRK. Existem outras situações em que é melhor a técnica do LASIK, como exemplo, um grau positivo de hipermetropia, a cicatrização do LASIK ela é melhor. Então, no caso de um tratamento lá mais 1,5, mais 2, a recuperação, a cicatrização, até existe uma menor chance de ter uma regressão do tratamento quando a gente faz LASIK comparado com TRK nesse grau. Isso vale também para um astigmatismo mais alto, tá? Então, nesses cenários, às vezes o LASIK é superior. Existem alguns casos em que meio que tanto faz. O paciente tem uma córnea de boa espessura, ele tem uma curvatura adequada, ele tem um grau moderado, não é muito alto, não é muito baixo, e praticamente ele pode fazer qualquer uma das duas. E acaba sendo aí uma opção do paciente, de acordo com o que ele espera, do que ele deseja, e das vantagens e desvantagens de cada um. Se a gente for olhar no mundo, o LASIK é bem mais realizado do que o PRK. No Brasil é um pouco diferente, por alguns motivos que a gente pode citar aqui na frente. Mas no mundo o LASIK ganha. E por que que a maioria das pessoas realiza o LASIK? Porque o LASIK tem uma recuperação bem mais rápida, né? A gente realiza aqui o LASIK com o uso do laser de femtosegundo, que vai criar um flap, como se fosse uma tampinha de laranja. A gente vai levantar esse chamado flap e vai moldar a córnea com o mesmo laser do PRK, o chamado excimer laser, para ajustar o grau do paciente, só que numa região mais interna da córnea. Após o tratamento do laser, a gente vai colocar de novo esse flap na posição e a gente vai recobrir a área tratada com o laser. Devido a não deixar nada exposto, e não é preciso ponto, nada, nem lente de contato, a gente tem uma recuperação bem mais rápida, porque a área que eu tratei eu estou recobrindo com esse flapzinho, com essa tampinha de laranja. Dada a recuperação bem mais rápida, que faz com que, em geral, no dia seguinte a pessoa já consiga estar dirigindo, trabalhando, funcionando, a gente acaba, a maioria que pode escolher ou pode fazer qualquer uma das duas técnicas, acaba preferindo fazer o LASIK, dada a diferença bem relevante em termos de recuperação. O LASIK, por outro lado, a gente utiliza um laser a mais, utiliza esse laser de femtosegundo, que acaba tendo um custo mais elevado, e a cirurgia também tem um tempo de duração, ela dura cerca de 5 minutos a mais do que o PRK, porque a gente tem uma etapa a mais para realizar. Às vezes o paciente que tem muita ansiedade do procedimento em si, pode optar pelo PRK, que tem um procedimento mais tranquilo, mas a recuperação acaba sendo um pouquinho mais chata. E sobre o PRK, quem opta pelo PRK? O PRK para graus muito baixos ele vai muito bem também, porque a cicatrização é muito boa, mas no geral ele acaba tendo uma cicatrização um pouco mais lenta. A gente remove o epitélio, que é a camada mais superficial, e aplica o laser direto na superfície. Essa remoção do epitélio pode ser feita de várias maneiras diferentes, até com o próprio uso do laser, o que faz com que o procedimento em si seja muito rápido. Então, não é necessário nem que a gente toque com instrumentos na superfície do seu olho. Isso faz com que pacientes que tenham muita ansiedade ao procedimento deem preferência ao PRK.
já que a cirurgia em si acaba sendo mais tranquila. No pós-operatório do PRK, existe uma variabilidade de conforto de paciente para paciente. Claro, a gente vai te orientar sobre os tratamentos, os colírios, os remédios que podem ser utilizados para fazer com que esse teu pós-operatório seja mais tranquilo. Você tem que estar preparado para uma semana de folga em trabalho ou estudos. Nessa primeira semana você pode sentir lacrimejamento, desconforto, sensibilidade à luz, é utilizada uma lente de contato que funciona como band-aid para proteger, então você tem que estar preparado para essa recuperação. Mas a maioria dos pacientes também tem uma recuperação excelente. Se essa foi a sua indicação, você também terá um resultado excelente. Então sempre entre escolher uma e outra, veja que são vários fatores que a gente deve levar em consideração, tanto de tipo de grau, perfil do paciente, até tecnologias disponíveis, que aqui a gente tem o que tem de melhor, né? E com tudo isso, a gente vai sentar e às vezes o paciente pode optar, olha, se eu posso fazer uma ou outra, eu quero ter uma recuperação rápida, eu vou para o LASIK. Às vezes a gente vai acabar falando, olha, para o teu caso é melhor um PRK. Tá? Mas a gente pode estar conversando sempre nessa consulta, a gente faz uma consulta chamada dia de medidas, que a gente vai medir o olho de diferentes maneiras, repetir todos os exames e conversar bem sobre as diferenças entre cada uma das técnicas. Fico sempre à disposição para essa discussão.